alunos da SEIB, tudo bom com vocês? Aqui é o professor William, de Educação Física. Esse vídeo nós estaremos falando sobre a nossa segunda aula de Educação Física, referente ao dia 5 de maio de 2021. Essa aula é destinada aos alunos do 6º ano B e 7º ano B, tá certo? Então, vamos para a nossa aula, sabendo de que na plataforma já temos a nossa atividade. Você que for observar, já tem uma atividade lá, tá certo? Disponível para você resolver, tá ok? Mediante o que você vai assistir agora, você estará apto a realizar a nossa atividade, tá certo? Lembrando que a sua participação em fazer os exercícios gera pontos para a sua avaliação do segundo bimestre, tá ok? Muito bem, vamos para o nosso vídeo. Lembrando sempre que é importante, pessoal, nós realizarmos o alongamento, né? Você que sempre está conosco nas nossas aulas, sabe de que todas as nossas aulas eu pergunto se vocês estão fazendo atividade física, se vocês estão fazendo alongamento, aquecimento, né? Então é muito importante o alongamento e o aquecimento fazer parte do teu dia a dia, tá bom? Do teu cotidiano, tá certo? Muito bem. Sempre, todas as nossas aulas eu trago dicas, tá? Para você realizar atividade física, tá certo? Nós temos aqui os polichinelos, a corrida estacionária, tá? Muito importante não ficar parado, tá, galera? Muito importante estar em movimento, tá? Como as nossas aulas de educação física ainda não estão no modo presencial, mas você mesmo na sua casa, tá? Claro, com todos os cuidados, sempre tendo aquele cuidado de afastar os móveis onde você está, tá certo? Com a ajuda de um adulto, do papai, da mamãe, né? Sempre com a supervisão dos pais, tá certo? Faça junto com eles, né? Convide-os para fazer o alongamento e o aquecimento, tá ok? Bem, pessoal, a nossa aula do dia 5 de maio, quarta-feira, nós estaremos aqui falando sobre basquetebol, tá? É uma prática que com certeza é uma das favoritas dos nossos alunos, tá? Ao lado ali de futsal, tá ok? E nós vamos falar um pouquinho, galera, aqui, ó, a história do basquetebol, né? A origem e objetivos do basquetebol, tá? Nós vamos fazer um passeio pela história do basquete. Vocês vão observar. Trouxe para vocês aqui muitas imagens, tá? Vocês vão gostar da aula, tá? Fiz uma pesquisa e coloquei aqui várias imagens para você observar a história do basquete, né? Muitas das vezes a gente realiza uma prática esportiva, mas não sabe como que ele surgiu, né? Então toda modalidade esportiva tem a sua história, tem a sua criação, né? Então nós vamos hoje passear por esse mundo aí, né, incrível, que foi aí o surgimento do basquetebol no mundo, tá? Então vem comigo, vamos lá, que você vai gostar com certeza, tá certo? Muito bem. Aqui está uma curiosidade para você. Você sabia que o termo basquetebol vem da língua inglesa? E aí, vocês já sabiam? Onde basquete significa cesto e ball significa bola, né? Portanto, no inglês é basketball, tá certo? Então,
para você que não sabia, tá? Para você que não sabia, tá aí explicando para você a origem do termo basquetebol, tá? E aí tá a foto aí do jogador, assim um pouco, né? Poxa, eu não sabia. Tá certo? Muito bem, galera. O basquetebol foi criado em 1891. Gravem essa data, tá bom? Se você puder, depois de assistir a esse vídeo, tá? Você fazer a sua atividade acompanhando esse vídeo aqui que nós estamos elaborando para você, tá? A nossa aula sempre é muito importante, tá ok? Então o basquetebol já tem um bocadinho de tempo em que ele surgiu, tá? Em 1891, tá? Pelo professor de educação física canadense James Naismith. Grave esse nome, tá? Se você puder anotar, anote. Pode pausar o vídeo e anotar. Ele nasceu em 1861 e nos deixou, né, em 1940, quando ele, né, faleceu em 1940, tá? E aí nos deu esse presente especial que é o basquetebol, tá? James Naismith é o pai do basquetebol, tá? Coloquei aí algumas imagens para você. Então o basquetebol já existe, pessoal, há 130 anos. Olha, já pensou, galera? Olha o tanto de tempo em que o basquetebol ele existe, né? Já há um bocadinho de tempo, não é verdade? Coloquei aqui algumas imagens para você observar. Na época, ele trabalhava na Associação Cristã de Moços, a ACM, de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos, tá? A Associação Cristã de Moços era como se fosse uma instituição escolar, tá? Uma instituição de aprendizado, tá? Um educandário. E aí você pode observar que o James Naismith, com a sua mente brilhante, com a sua brilhante ideia, resolveu ali propor esse novo esporte aos seus alunos, tá? Ele como professor de educação física, tá certo? E aí você pode me perguntar, mas professor, por que surgiu o basquetebol? É o que nós vamos ver no próximo slide, tá? Olha essa foto, é bem interessante, né, galera? Observa o professor James e aí esta senhora, nós não sabemos quem é. Provavelmente deve ser a sua esposa, né? E aí o James Naismith, ele literalmente pegou um cesto de roupa, tá? Um cesto de colocar roupa. E eu posso até imaginar aqui, né, que ele olhou para esse cesto e viu uma possibilidade de realizar um esporte, um novo esporte. Não sabia ele que ele estava prestes a criar um dos esportes mais conhecidos no mundo, um dos esportes mais praticados no mundo, que é o basquetebol, tá certo? Observa aí a ACM, fica aqui, ó, observe na foto, esse prédio aqui é o da ACM, tá certo? Lá em Springfield, tá certo? Muito bem. O esporte surgiu como uma alternativa, aí eu já explico para você por que surgiu o basquete, né? O esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em detrimento dos outros praticados ao ar livre, como o beisebol, que é claro, não dá para praticar o beisebol numa quadra, tem que ser em ar livre, em um ambiente amplo, né? O beisebol todo mundo sabe como é que é. E o futebol de campo, né? Todo mundo sabe que se precisa realizar o futebol, né, de campo em um lugar bem espaçoso, né?
E o basquetebol, ele viu uma alternativa. Poxa, lá fora tá aquele inverno rigoroso, né? E aí ele pensou, né? Criou essa nova modalidade esportiva, assim como uma brincadeira, né? Como um momento ali rápido, e ele deu aí surgimento a esse esporte grandioso que hoje é o basquetebol. Além disso, a ideia original era criar um esporte menos violento que o futebol americano. O futebol americano já existia na época, tá? Então observa que se o basquetebol ele já tem 130 anos, o futebol americano, o beisebol e o futebol são datados de bem anos anteriores ao basquetebol, ao surgimento do basquetebol, tá certo? Então observa que ele estava em busca de um esporte menos violento, né? Aliado a isso, o professor criador pretendia integrar os alunos nas aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos, tá, pessoal? Então, o professor ele viu a criação daquele esporte como uma alternativa, né? Também para integrar os alunos, ou seja, ele queria chamar os alunos para praticar um exercício novo, né? Ele queria estimular o que? A coletividade dos grupos, né? Provavelmente com os outros esportes, o que estava acontecendo? Estava tendo provavelmente muita rivalidade, né? Muita desavença entre os participantes. E aí ele pensou em um esporte que pudesse integrar esses alunos, que eles possam participar, tendo prazer em participar daquela atividade, né? Então foi isso que aconteceu, tá bom? E ele literalmente, eu não falei no slide anterior, mas eu vou falar aqui para você, ele literalmente pegou um cesto de roupa, né? E ele cortou esse cesto de roupa, o fundo, né? E aí ele brilhantemente pensou, né, que se poderia arremessar a bola, né? E provavelmente o objetivo era esse, né? Alcançar aquele alvo ali que é o cesto de roupa, né? Então pensem, né? Foi algo assim brilhante, né? Foi o início da prática do basquetebol, tá certo? Selecionei aqui para você umas imagens bem antigas, né, pessoal? Umas equipes aí bem do tempo mesmo, lá dos primórdios da prática do basquetebol. Essa foto bem aqui, tá? Você pode observar os atletas. Provavelmente aqui não tinha dois portes ainda de basquetebol. Tinha apenas um cesto aqui, ó, uma cesta de basquete. E o objetivo era quem pegasse a bola primeiro e arremessava, fazia ponto. Esse era o objetivo, né? E com certeza se fazia equipes, né? Aqui nós temos 3, 6, 7, tem mais jogadores aqui, né? Provavelmente se separava em 3 equipes e fazia-se ali um jogo, né? Em que se combinava. Quem fizesse mais pontos, arremessasse e a bola chegasse aqui no cesto, né? Não atingisse o seu alvo, faria pontos, né? Muito bem. O primeiro jogo oficial de basquete foi disputado em 1892. Oficialmente, tá? Foi jogado pela primeira vez oficialmente uma partida de basquete em 1892, tá? E teve uma plateia de aproximadamente 200 pessoas. No início, o esporte era praticado com uma bola semelhante à do futebol. Já pensou, galera? Era uma bola praticamente igual à do futebol, né? Praticamente igual ao do futebol. Somente em 1984 que a bola de basquete, tal qual conhecemos hoje, foi desenvolvida por uma empresa de Massachusetts,
tá? Então, para você observar, a bola lá no início e perdurou aí por longos anos, até meados dos anos 60, ainda esse tipo de bola ainda era jogado, tá? No basquetebol, tá certo? Muito bem. Vamos lá. E aqui, pessoal, observa. Eu vou colocar uma imagem de uma bola atual, né? Mais atual, tá certo? Nós temos aqui o nome dessa bola aqui, Spalding, né? Eu creio que é assim que pronuncia. É o nome da empresa, né? Essa empresa aí que o texto menciona, tá? Que foi a que modificou a bola, né? Colocou ali no formato mais agradável para se jogar o basquetebol, tá certo? E aí foi lá em 1984, quando a bola de basquete de fato conseguiu se transformar, né? Transformar o formato da bola de basquete, tá? E aí eu coloco para você a imagem aí do cesto. Essas são fotos originais da época mesmo, tá? Olha a bola, né? A primeira bola que o James Naismith jogou, justamente com os cestos que ele utilizou, tá? Isso provavelmente deve estar em um museu em exposição lá em Massachusetts, com certeza, tá? O primeiro jogo de basquete olímpico aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim, na Alemanha. E aí foi um marco mundial, pessoal, porque nesse momento o basquete ele era conhecido pelo mundo todo. Antes se conhecia o basquete em pontos, né, em alguns pontos do mundo, em alguns países do mundo, mas a partir desse momento o jogo do basquetebol, quando ele é inserido em uma Olimpíada, e aí o mundo conhece a prática do basquete, tá? Esse momento representou uma grande conquista para a disseminação do esporte pelo mundo. E aí você observa aqui pela foto que essa Alemanha aqui era a Alemanha nazista, né? A Alemanha do Hitler, tá? Então, observe que o contexto em que foi praticado ali o basquetebol era num contexto um pouco tenso, né? É isso aí. Vamos lá. Continuando aqui o nosso slide, a nossa aula. Hoje, cerca de 200 países são filiados à FIBA. O que significa FIBA? Federação Internacional de Basquetebol. Essa organização foi fundada em 1932, grave aí, tá? E é responsável por organizar os eventos relacionados com o basquete em nível mundial, tá? Atualmente sua sede está localizada em Genebra, na Suíça, tá bom? Viu-se a necessidade de ter uma organização. O basquetebol era muito amplo já em 1930, na década de 30 do século passado, e o esporte estava avançando muito, crescendo muito, e aí pensou-se em criar uma federação internacional de basquete, tá certo? Foi em 1896 que o esporte chegou ao Brasil. Observa, gente, quando que foi criado o basquetebol? Em 1891. E quando foi que ele chegou ao Brasil? Em 1896. Que o esporte chegou ao Brasil, trazido pelo norte-americano Augusto Lois, para a Associação Atlética Mackenzie College, em São Paulo. Tá? O basquete do Brasil está entre os esportes mais populares, tendo sido um dos primeiros países a conhecê-lo após a sua criação. Coloquei algumas imagens para você observar. Aqui tem uma imagem, né, de um jogo, Brasil e Chile, tá? Não sei a data correta, mas com certeza é meados
dos anos 70, anos 60, tá? Muito bem. Aqui eu coloco para você que nós, brasileiros, nós temos a nossa confederação, tá? Nós temos a Federação Internacional, mas no Brasil nós temos uma federação, que é a Confederação Brasileira de Basquetebol, a CBB. É o órgão responsável pela organização dos eventos e representação dos atletas do basquete no Brasil, especialmente o que, pessoal? Os campeonatos brasileiros de basquete masculino e feminino. O Campeonato Brasileiro de Futebol, quem organiza é quem? A CBF, né? É a CBF. E quem organiza os Campeonatos Brasileiros de Basquete? É a CBB, né? Confederação Brasileira de Basquete. Tá certo? Então, para você observar que toda modalidade tem a sua confederação. Tá ok? A CBB é filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro e é a Federação Internacional de Basquetebol. Acabei de falar, tá bom? Seu atual presidente é Gui Peixoto. Foi fundada em 25 de dezembro de 1933. Essa data é muito importante. Com certeza vai estar no seu exercício, tá bom? Muito bem, na cidade do Rio de Janeiro. Então eu coloquei aqui a foto de algumas equipes, tá, mais importantes aí do nosso estrelato aí de equipes do basquetebol, tá ok? Agora vamos falar aqui um pouco do estrangeiro, né? A NBA é uma das 4 maiores ligas de esporte profissional na América do Norte. A liga foi fundada na cidade de Nova York em 6 de junho de 1946. Só que o nome, pessoal, não era NBA. Era qual? Basketball Association of America. BAA. Tá certo? Só que a NBA, ela surge nessa data, 1946, mas com outro nome. Tá? Então lá no seu exercício, você pode até observar isso aí. Tá ok? A liga adotou o nome de National Basketball Association em 1949, quando se fundiu com a rival National Basketball League, a NBL. Tá certo? Muito bem. O Novo Basquete Brasil, a NBB, é uma competição brasileira de basquetebol masculino organizado pela Liga Nacional de Basquete e chancelado pela Confederação Brasileira de Basquetebol, tá certo? E aí é uma competição que nós temos aí todos os anos, aí a NBB, tá certo? Uma competição brasileira, é nosso, né? É considerado o Campeonato Brasileiro de Basquetebol masculino. O NBB é reconhecido pela FIBA, Federação Internacional de Basquete, como a Liga de Basquete do Brasil. Tá ok? E aí nós temos o Corinthians, temos o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Vasco, né, o Vitória. Tem outras equipes, tá certo? Minas, tá certo? Tênis Clube, tem o SESI Franca. Bem, pessoal, só para vocês observarem que alguns times de futebol também têm representações de equipes de basquetebol, né? O nome, por exemplo, Flamengo, tem uma representação, por exemplo, na canoagem, na ginástica artística, apoia atletas, entendeu? Então, vocês observem que, por exemplo, um time de futebol, a sua presidência, ela vai coordenar também outras modalidades esportivas, inclusive o basquete. Tá ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, o objetivo do jogo, professor, qual é? O basquetebol tem como objetivo inserir a bola no cesto, tá? Contrário à sua equipe. Portanto, a 2 cestos em cada extremidade da quadra, a 3,05 metros do chão. Arredondando tudo, 3 metros do chão, tá? O local onde está o cesto é chamado de tabela. E aqui está uma tabela, tá? Especificado aqui para você.
Aqui tem o aro, esse círculo aqui, ó, que fica aqui o cesto, né? Essa é a cesta do basquete. Ganha a equipe que fizer o maior número de pontos. Na próxima aula nós vamos falar todas essas dimensões aqui para você. Qual o tamanho da quadra, a largura, o comprimento. Eu coloquei só aqui a imagem para você já ir se preparando para nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre as regras oficiais do basquetebol. E aí nós vamos, né, com tudo aí nesse mundo bem bacana aí do basquetebol. Tá, beleza, galera? Nós ficamos por aqui, tá certo? E agora, ó, é hora da atividade, né? Você já tem o seu exercício na plataforma, acesse a plataforma Plural. Lá já vai estar 9 questões objetivas para você fazer e acertar tudo, tá ok? E qualquer dúvida, nós estaremos na próxima quarta-feira. A atividade ela vai ficar aberta, ela não vai fechar. Você pode fazer, tem toda essa semana aí, tá ok? Tem o exercício sobre jogos eletrônicos, já está na plataforma também, você já pode ir fazendo. Não vai fechar, vai ficar aberta a atividade para você, tá ok? Gente, muito obrigado pela sua atenção. E aí tá o meu valeu, né? Nosso agradecimento para você. E nos vemos nos próximos vídeos, aulas aqui pelo nosso canal do YouTube. Não esqueça de dar o seu like, né, se inscrever no canal. Você que está assistindo pelo YouTube, tá ok? Então, um grande abraço do professor Tio Will e até a próxima. Valeu!